Falar sobre o movimento Fé e Política é fácil e difícil. Fácil porque, como o próprio nome diz, é um movimento que leva a sério a promessa do reino de Deus que Jesus de Nazaré fez a todos, mas especialmente aos pobres. Felizes os pobres, e as pobres, podemos acrescentar, porque deles e delas é o reino de Deus. Então, isso daí é a nossa base. E reino é reino mesmo, não é aquele reino de história em quadrinho, história de criança, num reino distante, não. É reino para Jesus no seu tempo, é um sistema político que é diferente do sistema político do Império Romano ou do Templo de Jerusalém. Então, nós cristãos, cristãs, que levamos a sério essa promessa, procuramos concretizar isso no nosso tempo, na nossa história, no nosso Brasil, no nosso estado, na nossa cidade. Mas é difícil porque essa maneira de concretizar o reino não é uma maneira clara, estabelecida, com regras, com normas, em que você participa do movimento e recebe uma carteirinha de sócio, carteirinha de membro. Não. A gente participa do movimento na medida em que a gente sente afinidade com esse espírito do movimento. E como é que esse espírito do movimento aparece? Aparece nos encontros nacionais de fé e política. Vamos realizar o próximo encontro nacional, em Natal, no Rio Grande do Norte, no próximo mês de julho de 2019. Mas também nos encontros locais e regionais, muito importante, os encontros regionais que são feitos em alguns lugares, uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, e temos os encontros locais, grupos locais que se reúnem. Então, o movimento Fé e Política não faz nada, ele nos ajuda a fazer. Quem deve fazer política são os partidos políticos, a associação de moradores, os sindicatos, os movimentos sociais. O movimento Fé e Política nos estimula a participar disso tudo para construir o reino de Deus. Mas ele mesmo não aparece, não adianta imaginar o que o movimento Fé e Política tem a dizer sobre o seu tema. Ele vai dizer o que nós, membros do movimento, falamos sobre isso. E aí, quem sente essa afinidade? Duas coisas. Quem entende que as classes populares são sujeito da sua própria libertação. Não é gente de fora que vai acabar com a opressão que sofrem os povos e as classes populares. Mas elas mesmas saberão se livrar. Segundo, quem faz uma crítica radical ao modo de produção e à sociedade capitalista, com qualquer adjetivo se coloque atrás dela. E que dentro do capitalismo, os pobres sempre serão perdedores. E, portanto, o projeto do Reino de Deus sempre será perdedor. Temos, então, que superar esse capitalismo, seja numa opção socialista, seja numa opção, como eu penso atualmente, mais além do socialismo, que é a opção para o bem viver. E por aí, quem partilha essas mesmas convicções vai encontrar no movimento nacional Fé e Política, ou nos seus movimentos regionais ou estaduais, ou nos seus grupos locais, uma maneira de alimentar sua espiritualidade política